Olá, você que me ouve, eu sou Caterine Smellan, filósofa e fundadora da Consciência 81 Orgonites, e te convido para estar comigo aqui nos próximos 25 minutos, onde nós vamos falar de autoconhecimento, cristais, curiosidades, maneiras de expansão de consciência e da ampliação. E para chegar tudo certinho aqui, a gente conta com o nosso assessor aqui e... Lembrando que você pode mandar mensagem para a gente pelo WhatsApp, a qualquer momento, no 911-5508, ou então pelo e-mail conversando81@gmail, e na medida do possível a gente responde a sua dúvida aqui. Estamos também ao vivo pelo Instagram, no @consciência81, e se você ainda não conhece ou não segue a gente por lá, assim que acabar o programa, dá uma passadinha para conhecer um pouquinho mais dos orgonites. E se você perder ou quiser rever esse programa, ele também está salvo lá na nossa página do YouTube, Consciência 81. Hoje a gente vai receber um convidado muito especial aqui para conversar com a gente, que é o Dr. José Otávio. Ele é cirurgião do aparelho digestivo, tem pós-graduação em dispepsias funcionais, fez fitoterapia, se utiliza muito das ervas para o tratamento e agora está estudando medicina chinesa, além de trazer para sua consulta uma visão metafísica, analisando o paciente como um ser integral e trazendo luz, um outro ponto de vista, o que hoje em dia a gente chama de medicina sistêmica. Doutor, é um prazer estar aqui com você nesse momento. Obrigado por topar esse papo aqui. Conta um pouquinho pra gente da sua história, do que te fez escolher essa área, né? Do que te levou para a fitoterapia. E se você puder explicar um pouquinho pra gente também sobre o que é medicina sistêmica. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui, agradeço o convite. A medicina sistêmica ela é o mais conhecido hoje em dia como medicina integrativa, né? E é um modo de ver o paciente, né, o nosso irmão como um todo. A mudança de paradigma na minha vida começou em 2010, quando eu encontrei e tive contato com o trabalho do Dr. Leir Ribeiro. Daí para frente, uma série de mudanças aconteceram, aí conheci a fitoterapia, que respondeu a muitas perguntas e também resolveu dúvidas e problemas que eu não conseguia resolver com a medicina tradicional. E em seguida a medicina chinesa, onde eu me considero um aluno ainda inicial. Isso seria então uma medicina sistêmica, onde ela visa olhar para o paciente de uma forma mais abrangente. É um paciente como um todo, e a minha busca é trazer para o paciente uma série de possibilidades, um rol de possibilidades para que ele possa se sentir mais atraído por um método ou outro. Mas todos esses métodos, eles vão enxergar sempre o paciente como um todo. E como vocês sabem, o foco do nosso programa, né, é trazer ferramentas que ampliem a consciência, que tornem a nossa vida um pouco mais agradável e que faça com que a gente esteja mais preparado para executar aqui na Terra a nossa missão. Então, eu queria perguntar aqui para o doutor, como é que o nosso corpo físico atrapalha, né, na questão da ampliação da consciência? Então, quando o corpo físico está intoxicado, ou seja, desfuncionalizado, a gente imaginando que cada célula da gente tem uma usina energética, que é a mitocôndria, se não tivermos funcionando na totalidade, tudo isso vai acabar sendo entrelaçado com o nosso campo cerebral e dentro do conceito da neuroplasticidade, todas as nossas conexões ficam perturbadas. Entendi. Então, a gente poderia dizer que um corpo que não está funcionando direito não permite com que a gente alcance o nosso maior potencial de expansão. Então, já que a gente falou de intoxicação, o que seria intoxicação? Intoxicação seria a presença dentro das nossas células e na circulação sanguínea de tóxicos, de produtos indesejados. O corpo sempre vai trabalhar para que isso seja dirimido, ou seja, reduzido. Então, que os tóxicos sejam
transformados em não tóxicos. E a partir daí, mais facilidade para a eliminação. Um corpo intoxicado funciona sempre abaixo das suas capacidades potenciais. Então, o que seria o quadro clínico de um paciente intoxicado? Fadiga extrema, cansaço extremo, dores de cabeça, dores pelo corpo, baixa produtividade intelectual, baixa performance física, ou seja, uma máquina biológica que não funciona. Daí para frente, toda e qualquer doença que aquele paciente, aquele ser, tem a potencialidade de desenvolver, ele começa a abrir a chance para que isso se efetue. Entendi. Então, na verdade, são sintomas que um corpo intoxicado vai apresentando, né? E a gente também imagina que até para você, de repente, fazer uma meditação, se você tá com o corpo dolorido, a posição vai te atrapalhar, né? Para você fazer um trabalho, num atendimento, um corpo dolorido também vai te atrapalhar, né? Você vai ter certas limitações. Então, é muito importante que a gente desintoxique esse corpo, para tanto na questão neural, né? De conexões, para que a gente chegue a ampliar um pouco a consciência, e até na questão física também, um corpo desintoxicado, ele te mantém mais ativo. Você consegue ter um tempo maior de atividade com um corpo bom, né? O momento atual nos trouxe mais uma inter-relação que nós desconhecíamos na medicina. Porque há uma interação, o eixo cérebro-intestino, intestino-cérebro, e hoje a gente sabe que além da barreira hematoencefálica, ou seja, tudo que tem no nosso sangue atravessa a barreira e vai atenuar ou intensificar o que está acontecendo dentro do nosso cérebro com relação aos neurotransmissores, aquelas substâncias químicas que nos fazem ter poder, ter equilíbrio. Hoje a gente sabe que existe um eixo pulmão-intestino, intestino-pulmão. Então, a gente cada vez vai descobrindo mais inter-relações entre intestino, fígado, rim e cérebro, né? Então, quanto mais a gente tiver esses órgãos funcionando no máximo da eficiência, maior o padrão de onda consciencial, melhor a nossa projeção para outros níveis conscienciais e a neuroplasticidade cerebral máxima. E a gente sabe que tem alguns componentes, né, como álcool, drogas, eles realmente alteram nossa percepção, nosso nível de consciência, nossa frequência, né? Mas mencionando hábitos cotidianos do nosso dia a dia, o que a gente pode considerar um tóxico? Então, hoje, o grande tóxico que a gente deve tomar cuidado e prestar atenção é o açúcar refinado, né? Ultimamente o glúten, que vem da farinha de trigo refinada. O sal, aquele sal branco em excesso, também é um tóxico, tá? Os xenoestrógenos, que são produtos químicos produzidos quando a gente toma um café quente num copo plástico ou usa alguma coisa no micro-ondas. Então isso funciona como um hormônio feminino e vai atrapalhar os receptores que normalmente não estariam em contato com esse tipo de produto. E medicações, excesso de medicações, uma automedicação indiscriminada, radiações, né? Radiações eletromagnéticas indesejadas, o excesso vai nos fazer mal, inclusive o uso de celular próximo ao segmento cefálico, e assim por diante. Então, cada vez mais a gente vai prestando atenção, né, sabendo que o nosso corpo, ao nível genético, ele não foi preparado para cuidar de poluentes. Então, quanto mais poluentes, e os tóxicos são poluentes, em todas as suas formas, quanto mais contaminantes, mais dificuldade desse corpo funcionar. E até exigir que ele se regenere, sabendo que a capacidade de fazer isso tem um ponto de vista genético, mas também está ligado ao estado nutricional. Então, quanto melhor o estado nutricional, maior a nossa facilidade de colocar todo esse lixo para fora. E falando de nutrição, né, a gente poderia considerar também os agrotóxicos dos alimentos como intoxicantes? Sim, os agrotóxicos, os pesticidas, né? Produtos
muitos produtos de beleza derivados do petróleo, que não podem estar entrando em contato com o nosso corpo. Tudo isso desregula os receptores hormonais e vai produzir consequências. Ou seja, pode atrapalhar uma tentativa de gravidez, pode até impedir que a pessoa tenha uma atividade sexual normal. Entendi. Então, como a gente já viu, né, a poluição eletromagnética também é um dos tóxicos que a gente acaba sofrendo, né, no corpo. A gente super indica a utilização de orgonites para filtragem dessa poluição eletromagnética, né? Eu mesma, inclusive, hoje estou usando um orgonite aqui que é composto por jade, que é uma pedra verde que, por natureza, ela tem um princípio desintoxificante, né? Então, em homenagem aqui ao doutor, eu escolhi esse pingente para trazer aqui. E então a gente viu que um corpo intoxicado, na verdade, ele atrapalha a gente no processo de reconexão, né? Ele mantém nossa frequência mais baixa. E o que a gente pode fazer, assim, para falar para os nossos ouvintes? A gente sabe que são muitas mudanças, né? Não é de um dia para o outro que a gente vai conseguir trocar muitos hábitos. Inclusive, é muito recomendado que a gente troque hábitos lentamente, mas que a gente mantenha eles melhores, né? Então, é melhor você fazer mudanças menores e a longo prazo do que tentar mudar tudo de uma vez, porque aí a gente acaba se embananando, né? Porque a gente já vem fazendo coisas diferentes há muito tempo. Então, se a gente pudesse falar aqui para os nossos ouvintes quais são os 3 hábitos iniciais ou os hábitos mais importantes que nós poderíamos mudar, quais seriam eles? Então, acredito que o primeiro passo seria melhorar a hidratação, né? Então, que nós tomemos mais água, coisa que a gente percebe que as pessoas não foram nem orientadas e nem fazem uso adequado. Então, nas 24 horas, seria um mínimo adequado para um processo de limpeza do corpo de 30 a 40 ml por quilo de peso, tá? Então vamos calcular mais ou menos de 2 litros a 2,5 litros. É lógico que ninguém vai começar a tomar 2 litros de um dia para o outro. As mudanças elas vão acontecer gradativamente, mas a gente pode aumentar um pouquinho por dia, né? Exatamente. Os alimentos, a gente tem que evitar os alimentos que a gente já considerou como intoxicantes, então melhorar o uso de orgânicos, comer verduras, legumes, frutas e cereais, sementes, né? E a atividade física. Porque a atividade física, através da transpiração, nós já vamos eliminar grande parte dos tóxicos, como fitalatos, xenoestrógenos, o próprio BPA, né, dos produtos plásticos que são usados em altas temperaturas, no micro-ondas. Então já é um primeiro passo. Então a hidratação, o uso de orgânicos e atividade física regular, de moderado a baixo impacto, porque ninguém vai começar a correr numa São Silvestre. Em relação à intoxicação por automedicação, né? Isso a gente sabe que não é recomendado fazer, né? A automedicação é um grande engano, porque a gente não tem, né, a competência suficiente para se automedicar. Mas a gente poderia também entrar aqui num outro quesito, que eu vi que você tem uma formação em fito, né? E os chás, eles são recursos bacanas para a gente usar para uma medicação mais natural, e eles também podem ser usados para desintoxicação? Então, a gente começando pelas ervas, né? Os temperos, que nada mais são do que ervas, né? Então, por exemplo, uma coisa simples, como usar a semente do coentro, ela detoxifica o corpo do mercúrio e de outros metais pesados. O alho, a casca da laranja, a casca do limão, né? A aloe vera, a geleia real, todos esses alimentos, eles nos ajudam a detoxificar e nutrir o corpo. Por exemplo, o coentro. Como que a gente prepararia uma solução, um chá? Como é que a gente usa esse coentro para fazer uma receita de detox? Então, a gente faria a pilaria, né? Faria o própria semente. Da própria semente. Calcularia mais ou menos 1 colher de chá para 200 ml de água e faria uma infusão mesmo. Tá? Tomaria isso dependendo da capacidade do corpo de detoxificação, dependendo do que ele está intoxicado, o nível de intoxicação, poderia usar uma xícara de manhã, uma xícara à tarde. Mas isso são sugestões, né? Você precisa passar com alguém que faz fitoterapia clínica,
tá? Isso é mais por um conhecimento geral de todos, Sim. como é simples. Para a gente entender como existem produtos, né? Como é que fala? Plantinhas, coisas que a gente pode utilizar para efetuar um detox, não simplesmente aquelas coisas absurdas e caras que não é todo mundo que tem acesso. Então, tem muita coisa natural, né, que a gente consegue de uma maneira muito fácil, que a gente pode estar utilizando para esse detox, né? E, inclusive, como dizia Hipócrates, né, que é que seu remédio seja o seu alimento e que seu alimento seja seu remédio, né? Então, a gente tem na natureza hoje uma série enorme de coisas que a gente pode estar utilizando, tanto para desintoxicar, como para nutrir o nosso corpo de uma forma mais... que agregue mais valor, né? Que a gente use coisas com mais substância, né? E em relação à água, qual que é o processo que a água traz para o nosso corpo? Por que é tão importante beber água, né? A gente ouve muitas pessoas falando sobre a importância de ingerir uma quantidade razoável de água todos os dias, e eu mesma, né, me cobrando de cobrar água, percebo que eu bebo muito menos água do que seria o indicado. Mas explica aqui para quem está ouvindo qual que é a importância e qual a função da água no nosso corpo. Então, a água é um diluidor de toxinas, né? Pensando no detox, pensando que, por exemplo, a célula fosse um compartimento dentro de um oceano. Se esse oceano estiver sujo, estiver cheio de detritos, você nem consegue acessar a casa. Então, no interstício da célula, que é o que está em volta da célula, todo aquilo que a gente não usa e que suja o nosso corpo fica ali paralisado. Então, nenhuma vitamina vai conseguir chegar dentro da célula. A água, ela ajuda o quê? A água de boa qualidade a limpar esse terreno, propiciando melhores comunicações. Tá? Propiciando, inclusive, que as mitocôndrias que estão dentro da célula possam funcionar. Então, o sistema de detox, ele é para limpar esse terreno e poder possibilitar com que as nossas grandes baterias, que são as mitocôndrias, possam exercer sua função. Elas todas, funcionando na sua potencialidade, vão gerar um padrão de energético corporal adequado e aí sim, um padrão de onda consciencial e uma neuroplasticidade ideal. Neuroplasticidade é uma palavra que a gente vem ouvindo bastante também, né? O que seria a neuroplasticidade? Seria que todas as conexões cerebrais, todas as sinapses entre os neurônios do cérebro fossem cada vez mais potencializadas, cada vez mais ramificadas e que nós pudéssemos trabalhar dentro de um poder mental maior. É como se a gente dissesse que a gente trabalhando a desintoxicação, a gente vai ter uma melhor neuroplasticidade, a gente consegue acessar mais % da nossa capacidade cerebral do que antes. Poderíamos dizer isso? Sim, lembrando que a consciência está fora do cérebro. Sim. Então, mas como o cérebro também é um órgão elétrico, quanto mais eletricidade, maior a frequência mental você tem, mais fácil de você acessar níveis superiores. Uhum. Entendi. E dentro do nosso corpo, tem algum órgão que sofre mais quando a gente está muito intoxicado? Todos. Por onde a gente começa essa desintoxicação? Qual que é o órgão principal que a gente teria que atuar sobre ele? Porque a gente ouve muito falar sobre fígado, rim, né? Porque são os nossos filtros naturais do corpo, né? 60% do detox vai ser responsabilidade do fígado, 20% dos rins e 20% do intestino. Então, se a gente for para fitoterapia, todas as ervas que limpem o fígado vão estar contribuindo muito para o detox do corpo. O rim é a água, né? Quanto menos tóxico chegar na forma bruta para o rim, maior a facilidade dele eliminá-los. E também está aí a importância da ingestão de água, né? Para que o rim consiga fazer o trabalho dele como precisa ser feito. A gente precisa colaborar com ele, né? No intestino, uma flora intestinal limpa, mais detoxificação pelas fezes. Então, são 3 os principais sistemas que a gente precisa atuar com o ponto de vista da detoxificação geral, né? E a melhora da expansão da consciência. Entendi. Você tem algum livro, alguma coisa que você possa indicar, um filme, alguma coisa que o nosso ouvinte possa ir atrás para saber um pouquinho mais sobre esse assunto de intoxicação alimentar, medicamentosa?
O livro que abriu um pouco as portas desse assunto para mim foi o Prato Sujo, né? Prato Sujo. Que é um livro que foi feito por uma jornalista. Na verdade, ela compilou várias entrevistas e depois ela foi atrás da bibliografia e montou um grande trabalho. Então, é um prato sujo, é o livro que demanda aí uma procura pela internet, né? Eu achei ele numa biblioteca livraria, né? Que não era um sebo, mas era uma livraria de bairro, e eu encontrei um único exemplar e eu adquiri. E me ajudou bastante nesse começo do entendimento do processo de detoxificação e como nós precisamos prestar atenção naquilo que nós colocamos para dentro do nosso corpo. Muito bom. E como eu disse para vocês, né, eu resolvi trazer o doutor aqui porque eu percebo essa dificuldade também no meu dia a dia, né? O meu corpo fica sobrecarregado de acordo com o que eu acabo ingerindo, né? Inclusive, como eu contei para vocês no nosso primeiro programa, os orgonites também podem ser programados por uma função específica e você pode estar colocando essa função detox dentro do teu orgonite, como é o caso desse pingente de pedra jade que eu trouxe aqui para vocês, né? E o orgonite, além de tudo, ele tem a potencialidade de ampliar as ondas que esse cristal emana pra gente, né? E se você quiser saber mais sobre os orgonites, eu indico para você entrar no nosso site, que é o www.consciência81.com.br, tudo escrito por extenso, tá? Não é numeral, pessoal, é a palavra mesmo. Ou pelo nosso WhatsApp, o 911 5508 0008, repetindo, 911 55 0008, e ainda pelo nosso e-mail, que é o conversando81@gmail.com, tá bom? Então, o doutor fez a indicação de um livro super bacana aqui, que é o Prato Sujo, tá? Ele é uma edição da Super Interessante com a editora Abril, né? Vale a pena você procurar, muito bacana. E se você também tiver mais alguma dúvida ou quiser entrar em contato com o doutor, eu vou passar aqui o WhatsApp dele, é o 997449200, ou você pode falar com ele também pelo jorromil39@gmail.com, ou então ainda dá uma visitadinha dele no perfil do Instagram, que é @rumocetogênico, que é um outro assunto que a gente vai trazer mais para frente aqui também. Ele é um adepto da dieta cetogênica, né? E ele atende também a domicílio ou no seu consultório em Barueri, mas legal você entrar em contato com ele para tirar sua dúvida, manda sua pergunta lá pelo Instagram, ele vai ficar muito contente de falar com você, te esclarecer alguma dúvida, tá bom? Foi muito bom ter você aqui, Dr. José Otávio. A nossa conversa foi bastante proveitosa. Eu sei que é um assunto enorme para a gente abordar só nesses 25 minutos, mas eu espero que esse assunto tenha trazido para você, que nos ouve, alguma luz, né? E, na verdade, a busca é sempre inicial, né? A gente traz alguma coisa aqui para que você se atente. Existe todo um trabalho que você vai fazer agora aí, olhando para os seus hábitos, para o que você pode mudar. E eu espero que tenha agregado. Gostaria que o senhor falasse algumas últimas palavras aqui, se quiser deixar algum último recado. Agradecer a oportunidade. Eu acho que é um assunto muito vasto e muito importante, né? Porque realmente nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós pensamos e nós somos o que nós sentimos. E que está tudo integrado, não existe uma coisa fechada. Não são andares de um prédio, está tudo interconectado. Tá? E se nós precisamos ter uma potencialidade no campo mental, vibracional, nós também temos que prestar atenção no que comemos e no que bebemos. Tá? Só para acabar um pouquinho mais falando dos tratamentos de detox, procurar informações sobre o Lugol, sobre o dióxido de cloro, sobre o ozônio, a ozonioterapia, né? A homeopatia e coisas simples também como clorela e espirulina estão entre os tipos de tratamento. Obrigado. Imagina, foi um grande prazer. Com certeza, né, todo mundo que está nos ouvindo percebeu que o doutor tem bastante coisa para passar para a gente. Com certeza ele retornará em outros programas. A gente vai abordar as coisas de uma maneira mais específica. E o que eu queria dizer para vocês é que realmente a gente pode utilizar as ferramentas aqui da matéria para uma ascensão de consciência, né? A gente pode utilizar o nosso dia a dia, as nossas vivências, tudo que traz para a gente alguma coisa está trazendo um aprendizado.
E eu gostaria muito de agradecer a sua participação aqui. Eu vejo você no próximo programa. Muito obrigada.